Nós estamos na nossa série, dá um Google, sabedoria, né? Estamos usando o livro de Provérbios para podermos estar nos baseando, aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Abra comigo lá sua Bíblia em Provérbios capítulo 3. Vamos fazer a leitura do 1 ao 13. Livro de Provérbios, capítulo 3, do 1 ao 13. Provérbios, capítulo 3, do versículo 1 ao 13. A Bíblia diz assim, a palavra de Deus: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. No domingo passado nós falamos no capítulo 1 e percebemos que o princípio da sabedoria é temer a Deus, é reconhecer a Jesus Cristo como Salvador. Eu sei que no Antigo Testamento, quando o rei Salomão escreve os provérbios, Cristo não havia se encarnado ainda. Cristo sempre existiu, como diz lá em João 1, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Mas nós percebemos que mesmo no Antigo Testamento, a Bíblia em todos, desde Gênesis a Apocalipse, ela é cristocêntrica. O que isso significa? Sempre apontará para Cristo, para a graça de Cristo. E mesmo no Antigo Testamento, a salvação nunca foi por obras. Sempre foi por meio da fé, imputando assim agora a salvação, a regeneração do ser humano. Então no Antigo Testamento era necessário que você cresce que Deus era o único Deus e que Ele enviaria o Cordeiro prometido, o sumo sacerdote perfeito, Cristo Jesus, o profeta perfeito, o sumo sacerdote perfeito, aquele que fez expiação de pecados através da cruz. E aí nós entendemos que nós precisamos, primeiramente, antes de qualquer coisa, ter o temor do Senhor. E para ter o temor do Senhor é necessário que você passe pela cruz de Cristo. Hoje nós já temos a revelação geral, que é a Bíblia, e Deus ele foi se revelando gradativamente ao seu povo. Mas hoje nós já temos a revelação geral. A Bíblia é a revelação geral vinda por parte de Deus. E falta só uma profecia para se cumprir, que é a segunda vinda de Cristo. Disse também no domingo passado que o livro de Provérbios ele tem o costume de usar paralelismos. Dois tipos de paralelismo. Um paralelismo do qual ele repete com outras palavras aquilo que ele já repetiu acima, disse acima, ele vem repetindo, reforçando a ideia. Ou também um paralelismo distinto. O que isso significa? Ele diz o que está acontecendo e depois faz um contraste com o que não se deve fazer. E aí a gente consegue entender também que o livro inteiro nós vemos que é como se fosse um pai escrevendo para o seu filho. E podemos tirar como lição Deus dizendo para a sua igreja, porque Jesus Cristo é o cabeça da igreja, Ele é o nosso Pai, o nosso Salvador, e Ele quer bem aos filhos a quem Ele ama, que somos nós. E como eu já disse em outras oportunidades, não é o cuidado igual para aqueles que são salvos, os que não são salvos. Os incrédulos não têm o cuidado dos quais os filhos de Deus têm o cuidado. Deus promete o cuidado para aqueles que são seus filhos. Apesar da graça comum, apesar do sol nascer para todos respirarem, apesar de ter água, luz, planta, semente, árvores,
tudo isso é graça comum, sim, e é uma forma de Deus se revelar ao ser humano, a glória dele, mas o cuidado especial é para aqueles que são filhos de Deus. E hoje nós vamos conversar um pouquinho mais, relembrando para você o tema do livro, em geral, o livro de Provérbios. Ele tem como tema principal: a vida sábia é governada pelo temor do Senhor e tem como objetivo o objetivo de agradá-lo. Então, uma vida sábia tem que ser governada por Deus através do seu temor a Ele, né? E isso tem como objetivo agradar a Deus. Lembro-me quando muito pequeno ouvia na escola dominical dizendo assim, que você precisa agradar a Deus, porque você é alguém agora que tem que buscar santificação. Não eram essas palavras utilizadas pelas minhas professoras de EBD, mas nós, a partir do momento que nós somos salvos pelo sangue de Cristo, começa um processo de santificação na sua vida, que ele só terminará na segunda vinda de Cristo, quando Ele nos glorificar e dará um novo corpo, assim como Cristo ressuscitou, venceu a morte, está com um corpo glorificado, não na plenitude de Deus, mas teremos um corpo sem pecado, um corpo mas sem nenhuma influência do pecado, um corpo totalmente perfeito, para podermos glorificá-lo eternamente junto com Ele. Lembrando que Salomão escreveu aproximadamente 3.000 provérbios, mas só 800 foram reconhecidos inspirados por Deus e entrou no cânon. Então, além dos provérbios que nós temos na Bíblia, tem outros provérbios, mas que foram inspirados por Deus, e inspiração divina não significa que Deus falou assim, agora você vai escrever exatamente isso. Não, nós vemos que a Bíblia, todos os autores são inspirados por Deus, mas mesmo com as suas características, com as suas personalidades, Deus sopra, Deus inspira aquilo que Ele quer, mas de acordo com o jeito que a pessoa escreve, a gente consegue ver que Deus não entra na forma da personalidade do jeito da pessoa. Então, Salomão foi inspirado em apenas 800 provérbios. E hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre o capítulo 3. E o capítulo 3, como tema dessa noite, escolhi este tema: amar a lei e ao Deus da lei traz alegria. Eu lembro-me quando eu estava tirando a carteira de habilitação e peguei aquele livrinho para estudar e pensei comigo assim, falei, meu Deus, eu não achei que era tanta lei de trânsito para estudar. Tinha milhares de leis, e milhares de leis. Graças a Deus eu sou habilitado já há alguns anos, né? Hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, já vou fazer 10 anos que eu estou habilitado. Isso dá até medo, né? Lembro quando eu estava desesperado para tirar a carta. Todos os lugares têm leis, né? Leis de convivência, assim por diante. Mas a principal lei, a lei primordial do ser humano tem que ser a lei de Deus. E isso vai fazer o quê? Se você amar a lei e ao Deus da lei, traz alegria para a sua vida. Lembrando que nós já discutimos e conversamos e trabalhamos isso em outras oportunidades, dizendo que a alegria de Deus não é a alegria que o mundo diz que é alegria. Sorrir nem sempre é estar alegre. Sorrir e ter dinheiro na conta nem sempre significa alegria. O que significa alegria é ter paz com Deus. E isso só pode quem tem Cristo Jesus como Salvador. Pode deitar no travesseiro e saber aonde estará depois da morte. Não por mérito nosso, mas pelo mérito de Cristo, aquele que nos salvou. Então, se você amar a lei de Deus, e hoje qual que é a lei de Deus? Nós temos toda a lei de Deus. É aqui, ó, é simples. A Bíblia, né? E aí eu vejo muita gente dizendo que ama a Deus e não ama ler a palavra de Deus. Dizendo que ama a Bíblia, mas não ama o Deus da Bíblia. E as coisas andam conjuntamente. Então, se você amar a Deus, você vai amar a palavra dele. Você vai querer conhecê-lo. E isso vai te trazer paz, alegria por toda a eternidade. E o primeiro ponto que eu quero conversar com você esta noite é: apoiar-se na lei de Deus facilita a caminhada. Você precisa apoiar-se na lei de Deus. Eu acho muito interessante porque, fora uma amiga minha aqui da igreja que disse que lê todos os manuais de instrução, conheço poucas pessoas que quando chegam em casa com uma televisão nova, com um computador novo, com um carro novo, e a primeira coisa que vai fazer é pegar o manual de instruções e ler. Eu não faço isso, eu admito. Mas conheço algumas pessoas que fazem isso. Aliás, mas conheço muito mais pessoas que não fazem isso do que pessoas que fazem isso.
E aí o que acontece? Acontece que depois de algum tempo, você vai acabar tendo que se render ao manual de instruções. Sabe por quê? Porque alguma hora você vai saber, porque aquilo não é natural a você. Eu casei recentemente, mas há um ano e pouco atrás, quando eu vim morar sozinho aqui em Caieiras, para estar a semana inteira aqui, morando aqui, acompanhando aqui, fomos comprar uma máquina de lavar. E aí, eu e minha querida esposa, na época ela não era minha esposa, que máquina, qualquer máquina, ela falou assim, ó, máquina de lavar dura mais de 10 anos, então a gente tem que comprar uma máquina tal. Tá bom, tal. E aí compramos a máquina tal, era uma máquina que não era a natural, da qual eu já usava no seminário, na casa dos meus pais. Mas eu falei, esse negócio aqui é fácil, isso aqui é tecnologia, deixa comigo. E fui usando e ela foi funcionando, mas de repente ela travou tudo. E mais do que ligeiro, eu já comecei a falar assim, isso não presta, esse negócio de tecnologia para máquina não presta. E simplesmente a única coisa que tinha acabado era alguma coisa que estava entupindo a mangueira da máquina de lavar, e a máquina de lavar travava tudo porque não estava chegando o suficiente de água para poder fazer a operação. Aí você fala assim, você foi no manual de instruções. Não, eu fui e perguntei para uma pessoa que tem a mesma máquina que eu, e essa pessoa me falou o que estava acontecendo, e realmente eu arrumei aquilo que estava acontecendo, e a máquina está perfeitamente para o uso. O que isso significa? Significa que nós temos um manual de instruções. Sabe qual que são o manual de instrução do ser humano? É a palavra de Deus. E sabe por que nós não funcionamos da melhor maneira possível? Porque todos os dias nós desrespeitamos esse manual. Sabe o que significa? Que toda vez que você peca, e eu sei que nós somos pecadores, mas todas as vezes que nós pecamos, significa que você foi contra o manual do qual você foi criado. Porque quem te criou foi Deus, e quem é o Deus da lei, é Ele quem te criou. E esse aqui é o manual de instruções. Então se a Bíblia diz assim, não minta, não é só porque isso vai trazer a glória de Deus, isso é o principal, eu sei que esse é o final principal do homem. Mas não mentir vai fazer com que você funcione melhor. Você não adulterar vai fazer com que você se sinta melhor e faça com que aquilo pelo qual você foi criado seja desenvolvido de uma maneira melhor. Claro que o final principal, e o principal é a glória de Deus. Mas secundariamente falando, o manual de instruções para o ser humano é a palavra de Deus. E nós temos que nos apoiar, servir de apoio à lei de Deus, porque isso facilita a nossa caminhada terrena aqui. E um pastor, uma vez, questionado, dizendo assim, tudo bem, mas se tudo que você prega, vive, é mentira, você não aproveitou a sua vida? Ele falou, olha, realmente, se tudo isso que eu prego, que eu vivo, que estou dizendo para você é mentira, e depois que morreu acabou, e nós sabemos que isso não acontece, mas suponhamos que eu vou ter vivido uma vida de integridade, uma vida buscando ser mais saudável, ter uma família, ter responsabilidades, porque é para isso também que o homem foi criado. E se morrer acabou, eu vivi uma vida tranquila. Agora, já as outras pessoas, além de elas acharem que estão escolhendo o melhor, estão se autodestruindo. Se tudo isso for verdade, eu prefiro ter vivido da forma como eu vivi. Então, nós precisamos seguir a lei de Deus. E nós vamos perceber aqui no versículo 1 a 3, nestes versículos vemos as lembranças sobre as leis de Deus. Aí ele começa assim, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Eu me ponho a pensar e aqui, claro que quando a gente fala em mandamentos, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o quê? Os 10 mandamentos, não matarás, não furtarás, né? Sim, eles são os mandamentos. Mas não são só esses mandamentos. Se nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos ver que tem muito mais mandamentos do que no Antigo Testamento. E os mandamentos são muito mais do que simplesmente regras e formas para vivermos. Os mandamentos são os preceitos que revelam também a glória de Deus, a divindade de Deus, quem Ele é e a maneira da qual Ele se relaciona com você e quer que você se relacione com os outros. Então nós temos que ouvir aqui, e aqui Salomão fala como se ele estivesse falando para um filho dele, filho meu, mas nós podemos dizer aqui também como se Jesus hoje dissesse para nós, filho meu, você que é regenerado, você que foi salvo pelo sangue de Jesus Cristo, ouve a instrução, guarda no teu coração a minha lei, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Como disse, paz é estar em paz com Deus.
O mundo pode dizer que goza da paz, mas isso é mentira. Aquele que é incrédulo, aquele que está longe de Deus, vive uma luta interna gigantesca, porque dentro do ser humano foi colocada a eternidade, e foi colocado dentro do ser humano também ele precisar de glorificar alguém, ele precisar de Deus, de alguém maior que ele. Deus colocou isso no ser humano. Então nós precisamos estar atento às leis de Deus. E é interessante que ele diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. O que é a tábua do teu coração? Lembra quando eu disse que a palavra coração aparece mais de 700 vezes na Bíblia? Porque o que é o coração? É o coração tum-tum? Não, seus pensamentos. E o que é guardar isso na tábua do seu coração? É realmente colocar a palavra de Deus e a lei de Deus dentro dos seus pensamentos, não só como uma decoreba, né? E como eu disse no ano passado, eu fui aprender a estudar depois de muito mais velho, né? E não por culpa dos professores, mas por minha própria culpa, de só estar preocupado com a nota final e não com o aprendizado. Então eu decorava, fazia a prova, 2 dias depois eu não sabia mais nada. Adiantava? Não. E com Deus não é assim, com a lei de Deus não é decorar versículo por decorar. Você tem que saber a palavra de Deus e sim, se possível, decorar versículos, mas com uma finalidade daquilo que é estar dentro dos seus pensamentos e fazer a diferença na sua vida, no seu coração. Então vai aparecer a oportunidade de mentir e você vai... Teus pensamentos está lá que você não deve mentir, porque isso é contra o caráter santo de Deus. Vai aparecer uma oportunidade, talvez para você que é casado ou que namora, é noivo, de ter um relacionamento extraconjugal. Vai falar: não, primeiramente eu amo a Deus, isso vai contra o caráter santo de Deus. Eu tenho que ser fiel à minha esposa, eu prometi isso. Eu a amo, eu escolhi amá-la. Assim como Deus me ama incondicionalmente, eu tenho que amá-la incondicionalmente, independente da situação. Quando um inimigo vem e bate a sua porta querendo te destruir, está nos teus pensamentos lá talhado que você precisa amar até o seu inimigo e dar de comer se preciso. Então eu e você precisamos nos apegar e não nos esquecer dos ensinos. O povo de Israel tinha um costume de fazer a festa, e na festa da Páscoa uma das coisas que eles faziam era relembrar os feitos de Deus passados. Tudo aquilo que já tinha passado, tudo aquilo que já tinha acontecido, que trouxe a grandeza de Deus por meio deles, eles relembravam. Às vezes a gente nem lembra das coisas que Deus já fez para a gente na nossa vida. Relembrar eu com 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos e ver o processo de Deus na minha vida, o cuidado, o carinho, a paciência, a misericórdia. É algo que traz a glória de Deus, e vendo que a palavra de Deus sempre foi sendo, mesmo quando eu estava longe dele, sendo exposta, sendo ali plantado dentro do meu coração, pelos meus pais, pela igreja que frequentava e assim por diante. Precisamos então guardar realmente. Temos que amar a palavra de Deus e os seus mandamentos, porque amar a palavra de Deus é amar a Deus. Temos o dia da Bíblia, né? Nós comemoramos o dia da Bíblia. E nós temos mais de 10, 15, 20 Bíblias às vezes em casa. Temos no nosso smartphone, né? Todo mundo pode dizer que anda com a Bíblia 24 horas por dia agora, né? Não tem nenhum crente que não anda com a Bíblia 24 horas por dia. Se eu fosse perguntar aqui, todo mundo aqui tem a Bíblia baixada no celular, eu duvido que pelo menos nem 5 iriam não ter. Porque todo mundo tem a Bíblia baixada, né? Só que está baixada, está ali, está fácil, mas a gente lê. A gente está preocupado com as leis de Deus? Eu sei que nós temos os nossos afazeres, eu sei que nós temos os nossos compromissos, mas temos que amar as leis de Deus. Como eu disse aqui, obedecer à lei é a mesma coisa que confiar no Deus da lei. Jeová é o Deus da aliança, do pacto, o Deus relacional. Deus se relaciona conosco. E uma das principais maneiras de Ele se relacionar conosco é por meio da palavra. Uma das principais maneiras de Deus se relacionar conosco é por meio das suas leis, é por meio da palavra dEle. Oração também, muitas vezes vendo o cuidado dEle no cotidiano, também é uma forma de Deus se relacionar conosco, mas a principal delas
é por meio da sua palavra, porque Ele é fiel, como cantamos, Ele é fiel à sua palavra. Yahvé é a palavra mais usada no Antigo Testamento. Aproximadamente 6.000 vezes aparece no Antigo Testamento a palavra Yahvé. E o significado de Yahvé é: eu sou, Ele é a lei e a graça. Nós sabemos que a nova aliança que está no Novo Testamento, quando Cristo veio, o véu se rasgou e ali se constituiu. Mas Cristo, Ele é tudo. Ele é o grande eu sou. Ele é a lei e a graça, porque Ele foi o único, o Adão perfeito, que seguiu todas as leis, venceu a morte e nos deu vida. Precisamos então confiar, descansar, apoiar-se na lei, na caminhada com Cristo, né? E o versículo 5 e o 6 vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Será que nós nos reconhecemos todos os momentos Deus como nosso Deus? Eu já falei outras vezes aqui que nós temos o costume de separar, né? O sagrado, o espiritual, do profano, das coisas do mundo, né? Não, você é um filho de Deus regenerado que vive para a honra e glória dele. Logo, o seu trabalho, seu casamento, seus filhos, quem tem filho, seu namoro, seu noivado, suas amizades, tudo é para a glória de Deus. E em tudo você tem que pedir direcionamento para os seus caminhos. A gente costuma, né? Uma coisa grande, preciso comprar uma casa, 500 mil reais. Vamos orar para ver se é isso que Deus quer. Mas vamos para o shopping, né? Sabe, no shopping. Aí eu estou lá, passo em frente ao McDonald's. Será que eu devo comer esse lanche? Alguém pergunta isso? Ninguém pergunta para Deus. Será que eu preciso comer essa casquinha deliciosa? Será que isso vai fazer bem para o tempo do Espírito Santo, que é o meu corpo, minha saúde? A gente não se preocupa em colocar Deus à frente de todos os nossos caminhos. Eu sei que pode parecer uma comparação um tanto quanto grotesca, mas caminhar 24 horas colocando Deus à frente e falando: Senhor, o Senhor cuida de mim, me mostra onde o Senhor quer que eu esteja, me mostra o que o Senhor quer que eu faça, me ajuda como marido, como esposa, como filho, como trabalhador, como patrão, como quem quer que seja, me ajuda, tem misericórdia de mim. E aí, se a gente confiar no Senhor de todo o coração, Ele vai nos dar entendimento e vai nos mostrar o caminho, as nossas veredas, né? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Essa expressão e esse versículo são muito conhecidos. E ser sábio aos seus próprios olhos é tirar Deus da jogada e falar assim: eu decido aqui, agora sou eu. Então, com quem eu vou casar, agora eu decido. Qual carro eu vou ter, eu vou decidir sozinho. Qual roupa eu vou usar, eu decido sozinho. Depois eu chamo Deus para resolver o resto. Isso é ser sábio aos seus próprios olhos. É você não buscar o direcionamento vindo de Deus e da lei de Deus. Nós temos que nos apoiar nisso. E, gente, através da palavra de Deus e da lei de Deus, Ele vai nos mostrando quais são os seus preceitos, por que caminho devemos seguir e trilhar a nossa vida, né? Tem coisas que são muito óbvias já, né? Para quem já está há algum tempo firme com Deus e tem buscado uma vida de santidade. Mas talvez chegue uma situação que você não vai saber como. Leitura bíblica, perguntar para uma pessoa mais velha que ama a Deus e que busca a Deus, oração, e aí você vai perceber o direcionamento de Deus para a sua vida. O problema é que a gente às vezes quer coisas mirabolantes, não que Deus não possa fazer, não que não tem poder para fazer. De descer um anjo aqui e falar: Felipe, você não pode comprar esse carro, você tem que comprar outro. Deus pode, Ele pode, mas essa não é a forma ordinária de fazer, o natural. O natural é que por meio da palavra, por meio da comunidade, pessoas que amam a Deus, você ser exortado, ademoestado e conseguindo ser sábio, não aos seus próprios olhos, mas sábio segundo o temor da lei do Senhor. E aí eu escolhi um versículo em Efésios para expressar um pouco esse ponto. Diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Efésios 6, 1 e 3, Deuteronômio, a gente vai ver isso nos 10 mandamentos também. E é interessante porque se você parar e pensar, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra.
Eu, quando era criança, eu li esse versículo e falei assim: meu Deus, desobedeci meu pai, 1 ano a menos de vida. Desobedeci minha mãe, agora, mãe, mas não é tranquilo, então é só 6 meses. Agora desobedeceu os dois uma vez, ela vai para os 3 anos a menos de vida. Então, se fosse contar assim, eu estaria morto já. Porque o que eu já desobedeci meus pais, infelizmente, eu desobedeci várias vezes, né? Criança, meu espoleto e tal. Mas eu estou querendo dizer que, filhos, obedecer aos seus pais, ouçam os seus pais, pois isso é justo, é isso que Deus espera de você. E honrar o teu pai e tua mãe é muito mais do que obedecer. Honrar vai muito além do simples sim ou não. Você pode estar obedecendo e desonrando no seu coração aos seus pais. E eu fiz esse paralelo porque com Deus, que é o nosso Pai espiritual, com Cristo, que é o cabeça da igreja, nosso Pai supremo, nós precisamos seguir aquilo que Ele diz, para que vá bem a nossa vida e que seja longa a vida sobre a terra. E aí nos próximos pontos a gente vai ver que Cristo, Deus, Ele corrige quem Ele ama, quem é filho dele. Das duas uma, se você vive obstinado no seu pecado e Deus não te exorta, Deus não dá um basta, ou você não é filho de Deus, ou naquele momento Deus tem tido tanta misericórdia de você até que você volte aos seus caminhos, porque Deus, Ele exorta aqueles que são seus filhos. Então o que a gente precisa realmente é ter uma vida de amor a Deus, né? Obedecer a Deus, ter o temor de Deus, honrar a Deus com os nossos atos, com o nosso coração. Porque, eu não minto, mas lá dentro do meu coração eu estou irado com isso. Você não está honrando a Deus. E ter certeza que se você buscar no manual do ser humano, que é a Bíblia, para a glória de Deus, que é para isso que fomos criados, os seus dias irão ser muito melhores e irá te bem os seus dias, e sua vida será longa. Não em termos só de anos aqui na terra, porque nós sabemos que Deus sabe, Deus já determinou os nossos dias aqui, mas a longevidade também no jeito que nós vivemos a nossa vida, porque uma vida pode ser de 20 anos, mas enfadonha, ou uma vida de 100 anos, debaixo da graça de Deus, glorificando a Ele com paz, com alegria. Próximo ponto: amar a Deus muda nossos pensamentos e comportamentos. Então, se a gente se apoia na lei de Deus, se a gente tem ali na lei de Deus, a gente entende que se apoiar nele, amar a Deus de todo o nosso coração vai facilitar a nossa caminhada. A próxima questão é: amar a Deus muda nossos pensamentos e comportamentos, porque algo que foi mudado dentro de sua cabeça, isso será externado depois. Então não adianta você achar, e vem aquele velho ditado, né? Eu lembro quando eu chegava para almoçar na minha casa e eu gostava de comer de colher. Quem já me viu comendo arroz, feijão, sabe que eu gosto de comer bem, né? Gosto de comer bem não é comer chique, é comer bastante. Eu sou uma pessoa que come bastante, né? Apesar dos meus 1,85 m, eu acho que eu preciso de bastante mantimento para poder aguentar bem o tranco. Então, eu lembro que era mais fácil a colher, né? Tava naquela transição de colher e garfo, sabe? Colher e garfo e faca. Acho que estou nessa transição ainda, né, meu bem? E aí eu pegava a colher, ia tranquilamente ali e tal. Minha mãe falava assim: não, vai comer com o garfo e com a faca, vai comer com o garfo e com a faca, vai comer com o garfo e com a faca. Ela falava: mãe, por que, mãe? É que a gente é tudo em família, você me conhece quem eu sou, o pai conhece a Thalita aqui, minha irmã, para com isso. Ela falava assim: sabe por quê? Porque um dia vão convidar papai e mamãe para comer na casa de alguém da igreja, assim, ele vai chegar lá, você não vai comer direitinho de garfo e faca. E ele vai ficar feio para o papai e para a mamãe e para você também. Aí eu falei assim: não, mãe, fica tranquila. Quando chegar lá, eu como de garfo e faca. Ela falou assim: Felipe, se você não faz em casa, você não faz fora de casa. Não adianta. E aí, era isso, a questão da colher e do garfo, e outra coisa, pegar as coisas com a mão na panela. Minha mãe e meu pai ficavam doidos. Eu falava: Felipe, não faça, mas por quê? Tem só a gente aqui de casa. Porque você vai fazer isso na casa de amiguinho, quando você for dormir e passar alguns dias na casa do amigo. E ficaram pegando meu pé, graças a Deus por isso. Mas o que eu quero dizer é que não adianta você falar que vai fazer se aquilo não estiver consumindo os seus pensamentos e as suas atitudes. É a tradução daquilo que está dentro de você. Então você precisa pensar, inculcar isso, como nós vimos nos versículos anteriores, para que você entenda que amar a Deus muda os seus pensamentos e, consequência disso, os seus comportamentos. Eu já disse alguma vez
para os meus adolescentes que não adianta uma forma se quem fez essa forma não foi Cristo. Porque você pode entrar numa forminha bonitinha, mas se Cristo não foi o autor da forma do seu coração, quando você puder e for sair dessa forma, você não vai continuar com o formato da forma. Então, se aquilo não chegou no seu coração, nos seus pensamentos, você pode fazer o comportamento só pelo comportamento, mas isso não vai gerar algo contínuo, algo constante, algo para o resto da sua vida enquanto você viver glorificando a Deus com as suas atitudes, né? Então, nós precisamos entender que os comportamentos mudam a partir dos nossos pensamentos. E aí a gente, como eu já citei, o versículo principal, o versículo 7, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparte-te do mal. Aparte-te do mal. Temer ao Senhor, em consequência disso, apartar-se do mal. Amar a Deus traz comportamento humilde, dependente e confiante. Leia comigo os versículos 7 e 8. Não, como eu já li o 7, vamos para o 8. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, você consegue perceber aqui comigo nos versículos que uma vez que você tem humildade, né, e não ser sábio aos seus próprios olhos, é o que é algo sendo humilde, dizendo: Senhor, eu sou dependente dos teus ensinos, da tua lei. A humildade vai mostrar também que você é dependente de Deus, e em consequência disso você confia no Senhor, e isso é transformado na sua vida. Eu percebo que, e eu já falei isso algumas outras vezes, quando chega no seminário, né, no primeiro ano de seminário, vocês sabem que as pessoas que mais sabem de Bíblia é Jesus e primeiro anista do seminário. Porque quando você chega no seminário, você fala: nossa, eu estou no seminário, né? E aí aprende uma pequena porção de teologia e já acha que sabe descobrir o mundo. Só que com o passar do tempo, quanto mais você vai estudando, mais você vai vendo que você depende de Deus e que você precisa ter humildade, porque Deus é tão grande, e o estudo da palavra de Deus tem que ser tão minucioso, com tanta responsabilidade, que eu preciso falar assim: Deus, tem misericórdia de mim, para que eu possa ser usado nas tuas mãos. Então, quanto mais nós temos ali o nosso amor, os nossos pensamentos conectados com Deus, nós temos uma vida humilde, de humildade, dependência, né? Depender de Deus, entendendo que essa confiança em Deus, essa dependência e essa humildade vão gerar transformações para a glória de Deus. Nós precisamos nos preocupar com os pensamentos traduzidos em comportamentos. E o versículo lá em 2 Coríntios diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 3,18. Nós somos o quê? Contemplados como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Nós temos que ser o espelho de Deus aqui na terra. Você tem que exalar, mostrar quem e o que Deus fez na sua vida, quem Deus é através da sua vida e o que Ele tem feito em sua vida. E o verdadeiro amor, e desse amor que todo que a gente conversou, é um amor que repreende. Versículo 11 e 12: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Não te canse da repreensão de Deus. Não te canse da repreensão de Deus, porque o Senhor repreende a quem Ele ama, assim como o pai e o filho a quem quer bem. Eu já disse aqui, eu não sou pai ainda, mas uma das coisas que mais ficam evidentes é quando um filho ele tem tudo o que quer e ele domina os seus pais. E até quem não é crente vai dizer que o verdadeiro amor não é aquele que diz sim para tudo. O verdadeiro amor é aquele que se impõe, que põe limites, que mostra o espaço um do outro, aquele que repreende no momento do erro. E é assim que Deus faz conosco como um pai.
Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, que meu pai me repreendeu por muitas e muitas e muitas vezes, minha mãe também. Graças a Deus que Deus nos repreende. Que quando a gente está com as nossas veredas tortuosas, Ele vem e coloca no trilho novamente por misericórdia. O Senhor aqui é para a pessoa de Cristo, o mesmo Cristo que me dá instruções, a Bíblia, e me repreende dos maus caminhos. E como eu poderia deixar de ler Hebreus 12, do 7 ao 10? É para a disciplina que os é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado praticantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Aqui é o paralelo perfeito. O autor aos Hebreus está dizendo que se nós obedecíamos aos nossos pais, pecadores, e isso nos levava à vida, quem dirá obedecer ao nosso Pai Celestial? Temos que obedecer a Deus, seus mandamentos e as suas leis. E aqui ele vai dizer que se você não está sendo disciplinado, está vivendo uma vida obstinada, será mesmo que você é filho? Ou será que você é um bastardo? Bastardo aqui, se você for por original, você vai ver que está dizendo dos incrédulos. São os incrédulos, aqueles que não são regenerados pela graça de Cristo. E por último, versículo 13, a chave da felicidade. Depois de conversar sobre tudo isso, quero conversar com você no versículo 13. Diz assim: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Você quer ser uma pessoa feliz? Essa reflexão de hoje, à luz da palavra, nos dá como resposta amar as Escrituras e ao Deus das Escrituras, aceitando a repreensão, assim demonstrando humildade e um coração grato, com um comportamento confiante, dependente do Verbo que é Cristo. Você precisa então refletir que ser feliz é crer, aceitar o que está na Escritura, a repreensão vinda de Deus por meio da Escritura também, tendo um comportamento confiante, com um coração grato e dependente a Deus. E lá em Filipenses, a carta da alegria diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Então, primeiro pensamento, depois colocando em prática, e o Deus da paz será convosco. E para finalizar, hoje minha conclusão é um pouco diferente. Eu quero que você abra, porque a letra está pequena, lá em Mateus 5, do versículo 3 ao 12. Mateus capítulo 5, do versículo 3 ao 12. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 5, do versículo 3 ao 12. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas
que viveram antes de vós. Por que terminei com as bem-aventuranças? Porque concluo dizendo que não tem algo nada melhor do que concluir a sua vida, a sua caminhada com os preceitos da lei de Deus. E quis usar as bem-aventuranças porque bem-aventurado significa feliz aquele que faz isso, feliz aquele que é humilde de espírito, feliz aquele que chora com os que choram, porque serão consolados, feliz aqueles que são mansos de coração, e assim por diante, como nós lemos. Enquanto a equipe de louvor vem à frente, só para nós finalizarmos a nossa reflexão dessa noite, entenda que amar a lei e ao Deus da lei traz alegria para a sua vida. Apoiar-se na lei de Deus facilita a sua caminhada. Então temos que relembrar os preceitos de Deus que está na sua palavra, ler, ter contato com ela todos os dias. Logo isso será algo que vai trazer paz para a sua caminhada, vai trazer sabedoria e discernimento para a sua caminhada. Amar a Deus muda os nossos pensamentos, traduzidos em comportamentos. Logo, o verdadeiro amor, então se nós estamos ligados com Deus, nós temos que aceitar humildemente a repreensão de Deus, porque nós temos que entender que humildade, dependência, vem daqueles que estão em contato, se relacionando com o Deus relacional, e ouvindo a repreensão, como o filho ouve a repreensão do seu pai. E a chave da felicidade é você estar sempre buscando a lei de Deus, todos os dias da sua vida, orando, tendo um coração quebrantado aos pés das leis de Deus e do Deus da lei. Vamos cantar esse cântico para glorificar ao Deus da lei, ao Deus da nossa salvação, aquele que instituiu a palavra, aquele que deixou um manual de instruções perfeito para o ser humano, um manual sem erros, porque é um manual divino vindo da parte de Deus.